enviaria do Espírito Santo sobre toda a carne. E na época que o profeta Joel falou isso, muitos aqui sabem, ou todos, Jesus ainda não teria vindo. É necessário você entender uma coisa nessa noite. A Bíblia existe 3 dispensações. 3 dispensações são relatadas. E a primeira dispensação é a dispensação de Deus, do Pai. De Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento é o Pai que está falando por intermédio do Espírito Santo. É porque infelizmente tem pessoas que colocam as mãos no lugar dos pés e os pés no local das mãos. Mas no Antigo Testamento Jesus ainda não tinha se manifestado corporeamente. Jesus ainda não tinha se feito carne. Então era o Pai que estava falando. A dispensação de Gênesis para Malaquias é Deus que está falando. E o livro do profeta Joel, dentro do agrupamento dos profetas, dentro dos 12 livros dos profetas menores, estamos na dispensação. O profeta Joel, quando ele profetiza uma profecia ainda dos últimos tempos, ele ainda está falando na dispensação do Pai. Que Pai é esse? Deus. Então o que Joel está dizendo, que a promessa não veio por intermédio de Cristo. A promessa do derramamento do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, foi o Pai. Glória a Deus, aleluia. Foi o Pai quem prometeu. Aleluia. E se o Pai promete, ele cumpre, irmãos. Ele cumpre. Claro. O que é que Deus promete e não cumpre? Alguém tem alguma coisa para falar? Não. Que nem diz nos casamentos, né? Se alguém tiver algo contra esse matrimônio, que se levante. Fala agora, se levante, questione. O que é que o Pai promete e não cumpre? Nada. Mas alguém pode questionar, pastor. Mas existem promessas, irmão, na minha vida que ainda não se cumpriu. Aí eu te dou 2 pontos para isso. Primeiro se ainda não se cumpriu, é porque não chegou o tempo. Aleluia. E o segundo ponto muitas das vezes não irá se cumprir na vida de muitos, porque não permanece no local que Deus mandou. A promessa que Deus fez é uma promessa, escuta isso, a promessa que Deus faz, algumas delas ao ser humano, são promessas condicionais, irmão. E promessas condicionais, elas não dependem só de Deus. Por isso que tem muitas promessas que ainda não se realizaram na vida de cristão. E eu vou falar, Jesus. E infelizmente, enquanto o crente não abrir os olhos e não enxergar que está na posição errada, Deus vai continuar falando, a promessa vai continuar de pé. Mas precisamos entender que para a promessa se cumprir na minha vida, para promessas incondicionais se cumprir nas nossas vidas, é necessário que nós estejamos na aleluia. Oh meu Deus do céu, amado. Glória a Deus. No local correto, no lugar que Deus mandou que nós ficássemos. Promessa incondicional não, só depende de Deus. Agora, promessa condicional depende de Deus, mas também de nós, irmãos. Aleluia. Então Deus, ele fala, nos últimos dias eu derramarei. Quando nós lemos Lucas capítulo 24, 49, o próprio Jesus, pastor Igor, ele relata.